Até para a câmera. Bom, obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu não sei vocês, mas eu sempre me emociono muito com os filmes do Allan Kardec. Eu acho que tem sempre uns momentos assim, primorosos, muito bonitos, né? O Allan Kardec é um diretor pouco conhecido, né? E ele tem uma obra bem interessante. E esse filme, a gente tem que dizer que é dele e do John Berger, né, que é o cara que escreveu o filme com ele, que fez o roteiro com ele. E eles fizeram outros filmes juntos, que são também muito importantes na obra do Tanner, né, na história da cinematografia do Tanner. Então, quando eu estiver falando aqui do Tanner, eu estou falando do Tanner e John Berger. O John Berger ele é um artista plástico, pintor, que larga a pintura e vai se dedicar à crítica literária e começa a escrever romances. E ele é mais conhecido aqui no Brasil por textos de crítica literária, de crítica de arte. A gente encontra alguns textos dele, tem alguns livros traduzidos, inclusive aqui no Brasil. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, da relação desse filme, da obra do Allan Kardec, relacionada à questão da educação e Maio de 68. Primeiro, eu acho que é interessante dizer que o Allan Kardec, nos anos 60, né, ele fez vários documentários para a TV suíça e ele estava lá em maio de 68 filmando maio de 68 e tem um documentário muito bacana sobre maio de 68 feito por ele, que está acessível na internet. Se vocês entrarem na página do Facebook do Cine Clube de Pedagogia de Imagem, na chamada para esse encontro, eu coloquei lá nos comentários da chamada o link para a RTS, que é a Rádio e Televisão Suíça, mas se vocês botarem Rádio e Televisão Suíça, Tanner, vocês também vão chegar lá, e tem lá esse curta que o Allan Tanner fez sobre Maio de 68, que é muito importante, eu vou falar um pouco dele aqui. Ele também fez alguns curtas sobre temas educativos. Ele tem um curta que se chama L'École. Esse eu não consegui assistir só uns pedaços. Tem o Les Apprentis, que esse dá para ver todo, que é sobre o sistema de formação profissional na Suíça nos anos 60. E tem um outro que é muito interessante, que é o Dr. B, médico da campanha, médico do campo, né, do médico rural. E é um documentário que é esse Dr. B dando aulas de educação sexual na Suíça nessa época. Bom, esse documentário, o Maio de 68 em Paris, ele mostra umas coisas bem interessantes, né? Ele mostra a revolução política e cultural que foi Maio de 68. Eu acho importante ressaltar essa dimensão política do Maio de 68, isso é muito legal no filme do Allan Tanner, no documentário, porque uma das coisas que ele mostra, né, são as negociações dos sindicatos junto ao governo.
E é incrível a gente ver que na França, em 1968, né, em pleno estado de bem-estar, sociedade de bem-estar social, né, foi em maio de 68 que os trabalhadores conseguiram assim, algumas conquistas mínimas, do tipo 40 horas de trabalho, né, um piso salarial para os trabalhadores das indústrias, a aposentadoria aos 60 e 65 anos e coisas desse tipo. E é engraçado que muitas vezes essas conquistas, essas lutas do sindicato, dos trabalhadores, elas não são nem sequer mencionadas nos filmes que a gente vê, nos documentários que a gente vê sobre maio de 68. Eu fiquei muito zangado com o Zueni Ventura, que vi na televisão, passando assim, sem querer, Zueni Ventura defendendo que maio de 68 politicamente não deu em nada. A gente até viu um eco disso no filme, né? Daquela visão mais pessimista, mais negativa do Marx. Mas que maio de 68 teria sido, sobretudo, uma revolução cultural. Eu discordo um pouco disso. É claro que a gente tem que destacar, né, que, de fato, como o Marx fala no filme, você foi num ápice até 68 e depois as coisas regrediram muito. De fato, né, logo em junho, né, o partido do De Gaulle vai ter uma votação histórica e vai ser o momento em que, né, os conservadores tiveram mais espaço na Assembleia da França. 3/4 da Assembleia foram nominados pelo Partido Conservador. Se vocês pensarem nos anos 70, né, houve aliás, já antes, né, vai um crescendo de recrudescimento da violência policial, da repressão, e isso está conjugado também com uma radicalização da esquerda. A gente vai ter os grupos, né, mais radicais, uma radicalização, né, Baader-Meinhof, o ETA e vários outros movimentos de política mais radical, né, que vão ser chamados de terrorismo. Né? Eu acho que em todos os filmes do Taner, né, eu acho que há uma preocupação, né, em não amenizar a situação de pós-68. A gente viu, né, nesse filme. Né? Mas, ao mesmo tempo, também de evitar recair nesse voluntarismo político do radicalismo dos anos 70. Aí eu vou ler uma passagem de um comentador do Jacques Taner, da obra do Jacques Taner, chama Sérgio Dancy. Isso está no site do Jacques Taner, ele reproduz essa passagem. Também o site do Jacques Taner é muito legal. Tem muitas coisas, né? Se você clicar nos filmes, aí tem entradas para comentários sobre os filmes que ele mesmo colocou lá. E tem essa do Sérgio Taner, que ele fala: Jonas, que terá 25 anos no ano 2000, não tem nada de uma ficção unanimista de esquerda, lugar de absorção das lutas sociais em nome de uma camaradagem nostálgica. Se o filme registra os humores, os sonhos da geração de 68, sem violência e sem ódio, não é para dar uma imagem tranquilizadora, para fazer dos militantes então figuras amigáveis, mas antes para sublinhar a ferida secreta e pouco vista de uma série de seres suficientemente irredutíveis à ordem social para se prestarem à guerra sacrossanta do conflito aberto. No fim da citação. O Deleuze tem um texto muito bacana sobre o maio de 68, escrito em 1984, que se chama Maio de 68 não aconteceu, né, não ocorreu. Ele diz que o maio de 68, né, foi uma bifurcação, estou citando ele, uma bifurcação, um desvio em relação às leis, um estado instável que abre um novo campo de possíveis. Ele continua.
como se uma sociedade visse, de repente, o que ela tinha de intolerável e visse também a possibilidade de outra coisa. É um fenômeno coletivo na forma de um pouco de possível, se não o sufoco. O professor de história, Jonas, o Marcot, né, ele fala: há coisas que fazem buraco no tempo. Né? Tanner falou algumas vezes de maio de 68 como um happening que liberou vozes reprimidas. Eu li algumas coisas sobre Tanner, sobretudo um livro, e a maioria das citações, depois eu vou tirando de um livro que é do Jerry White, chama Revisitando a Europa, os filmes de John Berger e Jacques Tanner. Então, essa dimensão teatral, pública e política do cinema, né, envolve tanto a forma como o conteúdo. Né? Esse filme também a gente pode constatar bastante isso. Né? Para que o cinema possa ser emancipador, é preciso construir uma narrativa, ela mesma, emancipatória. Então, o Tanner sempre se posicionou radicalmente como um cinema político, com narrativas tradicionais, voltadas para o grande público, e cineastas integrados à indústria cultural. Ele detestava, por exemplo, as produções do Costa Gavras ou dos irmãos Tavernier, né, porque ele achava que eram narrativas completamente alienantes, ainda que o conteúdo fosse totalmente político e de denúncia, porque a forma é a forma blockbuster da narrativa tradicional. Do lado mais extremo, do lado oposto mais extremo, o Tanner também se afasta, que em 1968, o Godard, né, que antes era uma espécie de anarquista conservador, né, na época da Nouvelle Vague, ele se une a outros cineastas para formar o grupo de Ziga Berthold, né, em outra direção política e artística, num antinarrativismo radical. Mas esses filmes a gente tem pouco acesso, eles foram lançados num vídeo que é difícil, num DVD que é difícil de encontrar. Eu nunca vi esses filmes. Mas é claro, né, a gente conhece o antinarrativismo que o Godard vai continuar desenvolvendo os filmes dele, comerciais, né, que são comerciais entre aspas, mas enfim, mas essa fase é uma fase diretamente ligada a maio de 68, com uma proposta política de intervenção, né? Então não tem narrativa nenhuma, são só filmagens de gente falando e bastante político, segundo as descrições que eu li. Eu tinha muito interesse em ver esses filmes. O Tanner também se afastava disso aí, ele não gostava, ele ainda está preso a uma narrativa, né, a construção cinematográfica. Acho que os comentadores são unânimes em falar que o cinema do Tanner é um cinema montagem, né, é um cinema que trabalha muito com a montagem e que trabalha, que explora, né, a forma, a liberdade das formas e tal. A gente viu aí, né, as cenas em preto e branco, que aparecem tanto os desejos das pessoas, as alucinações, as fantasias, quanto o lado mais digamos, político do presente, né, os mísseis da Rússia, né, a própria maio de 78, a polícia batendo nos estudantes, na população, etc. Bom, e sobre maio de 68, falar um pouquinho sobre a questão da educação. Né? Os documentários do Tanner, né, realizados nos anos 60, eles foram realizados no contexto de uma complexa relação de trabalho no âmbito da televisão suíça, e isso é importante para compreender um pouco a dimensão pedagógica dos filmes do Tanner e a própria produção ficcional deles. Mas eu vou pular isso aí porque são muitos detalhes sobre... Eu vou resumir dizendo que simplesmente o Tanner fez o máximo possível para se aproveitar, né, da função que ele tinha enquanto profissional de TV para conseguir construir uma cinematografia suíça que não existia. Então ele se une a mais 4 diretores e forma um grupo de 5, e através
enfim, desse acordo com a televisão suíça, eles conseguem dinheiro suficiente para produzir os seus filmes, que são filmes, como a gente vê, não muito comerciais, né, e radicalmente políticos e contestadores. Agora, a tematização da educação nos filmes do Tanner, ela aparece, que eu saiba, eu não vi todos os filmes do Tanner, eu vi alguns, mais direto e significativamente em Jonas, né, nesse filme. As cenas, né, do professor Marcot, né, elas falam por si mesmo, né, uma proposta pedagógica anarquista, libertária. A cena inaugural, impactante da linguiça, representando o tempo, contrapondo os pedaços, né, enquanto representação cronológica, e a linguiça inteira com as dobras e curvas do tempo, é uma excelente metáfora, né, para esse jogo intrincado entre história, perspectiva de um aprendizado emancipador e o cinema-montagem do Tanner, que é uma proposta cinematográfica que recusa a lógica do entretenimento. Não sei se vocês repararam que atrás do professor tem um grande mapa do Oriente Médio, né, do mundo árabe, na verdade, Le Monde Arabe, né, com a Meca em destaque, né. O professor, então, Marcot, apresenta a imagem de autoestrada da história, né, construída pelo capitalismo vencedor, que tem medo das culturas ditas inferiores e do tempo cíclico das sociedades agrícolas. Eu transcrevi um pedaço da fala do professor, eu acho interessante. Ele fala: no século XIX, esse medo do passado foi racionalmente transformado em... um comentário, né? Todo mérito, todo, né, o agradecimento a Louis Stocker, que é a pessoa que faz, não só fez essa legenda, né, não autorizada, não só desse filme, mas de vários outros filmes que a gente encontra por aí, de versões não autorizadas, né, que a gente não compra no DVD. Agora, a gente tem que admitir que tem muitos problemas. A tradução é muito ruimzinha, precisava melhorar muito, né? Então, assim, se você vê com calma, escuta e você vê que tem coisas assim, uma coisa atrás da outra, muito problema, e isso é uma pena, assim. Mas enfim, né, dá para seguir o filme, dá para entender uma opção de coisas, mas tem muita coisa que escapa, e muita coisa muito interessante que escapa, né? Então eu retraduzi aqui essa passagem, demorou um pouquinho, dá um trabalho danado, então a gente tem que agradecer a minha história, mas enfim, eu tentei reproduzir aqui essa passagem. No século XIX, esse medo do passado, a fala do Marcot, esse medo do passado foi racionalmente transformado em lei científica. O tempo se transforma, então, em uma estrada sem volta. O comprimento desta estrada é uma abstração aterrorizadora, mas as abstrações não revidam. Desde então, os pensadores do século XIX escolheram o medo do pensamento, eliminando o medo dos selvagens e de suas flechas. Em sua estrada tinham bordas absolutamente regulares, de milhões de anos, dividido em eras, em datas, em dias, em horas de trabalho, a preencher na máquina de preencher como a linguiça. Agora esqueci o nome em francês, mas o nome da máquina que ele fala é uma máquina de preencher linguiça, né? E eles traduziram por máquina de bater ponto, que não é exatamente. E essa ideia da máquina de preencher linguiça é muito importante porque ela é um elemento usado em diversos filmes do Alain Tanner. O Alain Tanner tem isso também, né? Você vai ver uns filmes dele, você vai vendo que várias questões se repetem, são recolocados, reapresentados de uma forma nova. Nesse filme, ele cita várias coisas do filme Charlie Morto e Vivo, ou do filme A Salamandra, etc, etc. É muito legal isso. E então essa máquina de preencher linguiça, né, é um elemento muito
forte, muito importante, sobretudo nesse filme A Salamandra, que a personagem principal trabalha numa máquina de preencher linguiça, né, de encher linguiça. E é uma cena muito impactante, assim, porque tem um lado meio obsceno, assim, aquelas linguiças sendo preenchidas e tal. Inclusive ele foi censurado na época do Salazar, essa cena, precisamente porque era obsceno. Bom, o Jonas, né, ele começa e termina com as citações do Emílio, né, o Rousseau do Emílio se vale de modo recorrente da metáfora do cultivo e do crescimento das plantas para pensar a educação. Em Jonas, o Mathieu constrói sua escola numa estufa. Emílio deve ser educado no campo, mas é destinado a habitar a cidade. Nos filmes de Tanner, os personagens estão sempre numa relação tensa entre campo e cidade. Isso também é um tema que atravessa todos os filmes de Tanner, pelo menos todos que eu vi até agora. Eu cito, continuo aquele trecho que eu falei do Sérgio Daney. Não sei se vocês repararam, que todos os nomes, quase todos, menos o senhorzinho da autoestrada, quase todos os personagens começam por Mar, né? De Mar de 68, de Maô, é uma brincadeira, né? Então os 8 Mar do filme, né? Matilde, Madeleine, Marco, Max, os 8 Mar do filme lutam com suas próprias armas, que raramente são políticas, mas que pertencem todas a uma dimensão da infância, espaço do jogo e da liberdade infinita, do qual o sistema não consegue se apropriar. Este louvor da infância irredutível na geração 68 é uma das morais do filme. Jonas é um filme Jonas é um filme didático sem aula, um filme enciclopédico sem conclusão, um filme livre. É a citação do Sérgio Daney, que o próprio Daney botou no site dele. Eu diria que todos os filmes do Tanner são sempre filmes didáticos, sem aula. Eu usaria uma expressão que o Oswaldo Andrade, eu não sei se o Oswaldo ou o Mário Andrade, na revista Claxon, porque eles escreveram sobre o pseudônimo, chamam o cinema de superfície escola. Eu acho linda essa imagem, né? Neles estão presentes sempre livros e citações aos montes, sobretudo de conteúdo anticapitalista, antiburguês. Somando isso às recorrentes cenas de afirmação de liberdade sexual, acho que os filmes do Tanner são um excelente antídoto atual, né, contra a escola sem partido. Então, falar dessa dimensão educacional, da dimensão utópica dessa perspectiva, desse filme que são filmes didáticos sem serem aulas, né? São filmes que de alguma forma, têm uma intencionalidade emancipadora, né? de aprendizagem emancipadora. Há uma referência direta, estrambólica e irônica à questão da utopia logo no início do filme. Marcel, o dono da fazenda, fala a Mathieu sobre a descoberta feita por marinheiros perto de Kamchatka, né, um lugar já em si mesmo meio estranho, né, usualmente desconhecido, que é extremo oeste da Rússia. Então, os marinheiros perto de Kamchatka descobriram enormes ilhas rosas, não mapeadas, não lugar, né, utopia. Eram imensos conglomerados de camarões, ilhas rosas, né? E porque as baleias que comem os camarões estão sendo assassinadas, nós poderíamos, enfim, morrer de indigestão de camarão. Essas esquisitices que às vezes aparecem no filme do Tanner, né, elas, assim como os elementos fantasiosos e essas quebras, né, com imagens em preto e branco de cenas do presente e tal, elas funcionam bem como um elemento de distanciamento brechtiniano que o Tanner menciona a rodo nas suas entrevistas, né, que ele assume como um método de trabalho que é fundamental para a obra dele, né?
Mas a dimensão utópica dos filmes não tá, eu acho que não está nem tanto, né, nos temas que a evocam, né? Um dos sentidos que eu acho mais interessantes da utopia é aquele que é sugerido pelo Ernest Bloch, né, um filósofo que trabalhou bastante com o tema da utopia, e ele define a utopia em um dos seus livros como aquilo que há de inexplorado no novo. Eu acho essa definição muito boa para uma ideia de utopia, né? O que ainda há de ser explorado no acontecimento que foi Maio de 68, e eu acho que também todos os filmes dedicados a Maio de 68, dos piores aos melhores, de algum modo abordam isso, numa formulação do Jerry White, a tensão inerente entre ação coletiva e liberdade individual. Os filmes do Tanner trabalham sempre com essa tensão na perspectiva histórica de um crescente recrudescimento do conformismo burguês da Suíça a partir dos anos 70. Eu cito esse Jerry Wright, né, do livro sobre Berger e o Tanner. Ele diz: os filmes que eles, Tanner e Berger, fizeram juntos ofereceram uma visão do cinema político que não era sentimental sobre as possibilidades da luta revolucionária. Visão implacável em sua crítica aos fracassos da esquerda europeia, mas ainda otimista sobre a capacidade do radicalismo e da arte radical para transformar o mundo. Eu acho uma outra dimensão assim, utópica também, interessante no Jonas, é a própria referência à baleia, né? Jonas e a baleia. Né? É a história bíblica em que Jonas se recusa por diversas vezes, ele recua diversas vezes diante do chamado de Deus, né? Em especial diante da missão de anunciar a destruição da cidade assíria de Nínive, que seria composta por bárbaros que crucificavam, empalavam seus inimigos, os esfolavam vivos, arrancando seus olhos, etc. Por ter se acovardado, Jonas é castigado. Ele cai no mar e acaba sendo engolido pela baleia. Após 3 dias no ventre da baleia, Jonas é expulso, né, sai, e ele agradece a Deus dizendo: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste minha voz. Há a sugestão, né, de que a história de Jonas seja inspirada numa figura mitológica de Oanes, né, um ser metade homem e metade peixe, encontrado na biblioteca de Assurbanipal. Esse ente Oanes vivia do Golfo Pérsico para fornecer a sabedoria aos homens. Ele tem sido também identificado com os deuses aquáticos assírio e babilônico. Bom, essas referências religiosas, né, sempre anárquicas e meio irônicas no meio da perspectiva ecológica e libertária dos filmes do Tanner, né, nessas referências, o capitalismo é sempre um inferno, né? E há sempre uma perspectiva de salvação, mas talvez não para nós, né? Para citar aquela frase do Kafka citada pelo Benjamin, né, no final das teses sobre a história, né? Há uma esperança, mas certamente não para nós, talvez não para nós, né? Quer dizer, esse talvez seja o ponto decisivo, né? Quer dizer, o que a gente faz com as nossas vidas quando contaminados pelas questões que são colocadas pelo filme. Na Salamandra, a companheira de Paul, um dos personagens principais, lê um texto do Heinrich Heine, né, escrito em 1928. Eu vou ler para vocês e eu vou, já estou terminando, quando eu terminar, pedir para passar essa cena, que é muito bonita. Vocês vão ver o impacto dessa cena, a montagem, a música, a narração, é uma coisa linda. Mas eu vou ler antes, né, porque a tradução não ajuda muito na tradução das legendas. É uma passagem do texto Itália, Viagem de Munique a Gênesis, e é assim: nós teremos um lindo dia, gritou do fundo do carro meu companheiro de viagem. Sim, teremos um lindo dia, repetiu baixinho meu coração em adoração, tremendo de pena e de alegria.
Sim, será um lindo dia, o sol da liberdade aquecerá a terra mais alegremente do que toda esta aristocracia de estrelas. Uma nova geração irá florir, concebida em atos livres e não submetida a obrigações e sob controle dos fiscais eclesiásticos. Com o nascimento livre, se produzirão então homens de pensamentos e sentimentos livres, dos quais nós, nascidos escravos, não temos a menor ideia. Eles terão tanta dificuldade para imaginar como era terrível a obscuridade da noite em que vivíamos, e que horrível combate tínhamos que travar contra fantasmas hediondos, predadores obtusos e criminosos hipócritas. É o trechinho citado nesse filme. Acho que os filmes de Tanner eles respondem a uma demanda por filmes que não existem, né? Essa é uma expressão que o Tanner usa num outro contexto. O professor marcou, no final lá da aula dele, batendo na mesa, né, ele berra: numa síntese total, o tempo desaparece. O cinema montagem de Tanner tem essa virtude de deixar sempre em aberto uma possibilidade de uma síntese total da história, dos personagens, das situações, das fantasias, onde o tempo desaparece, né, espelhando essa suspensão, alucinação do tempo que é própria de toda experiência estética, mas só para fazer a temporalidade histórica aparecer de modo mais intenso. Aí eu termino citando o próprio John Berger, um depoimento do John Berger, que ele fala o seguinte: quando falamos sobre Jonas, antes de o roteiro ser escrito, nós o descrevemos como um filme escrito entre sonhos individuais e transformação do mundo. A imagem que usamos é que deveríamos tentar mostrar esse sonho como um grande quadrado colorido de seda no chão, e então o ar entraria sob a seda e a explodiria, tornando-se quase como uma tenda ou um dossel. Em seguida, dissemos, devemos derrubar esta tenda, trazê-la de volta à terra, nos quatro cantos. De certo modo, esse é o movimento, a melodia do filme. Vemos continuamente levantar-se um futuro promissor e depois ele é preso de volta à terra. A terra funciona aqui como uma espécie de princípio de realidade. Essa melodia, esse contraponto de esperança e realismo, é sobre isso que trata o filme, mas não creio que ele nos leve à desilusão. E eu acho que ele não leva à desilusão, né, sobretudo por essa, né, conjunção complexa, né, esse entrelaçamento complexo dos vários elementos do filme, que são não só os personagens, aquilo que eles dizem, mas a própria dinâmica do filme, a poesia que o filme tem, que é tudo isso, né? É a montagem, é a música, é a composição total do filme. E para ilustrar um pouco isso, eu peço que o Gabriel vai mostrar duas cenas de um filme chamado A Salamandra, que eu acho que resume muito bem várias das coisas que eu falei aqui. Eu acho que são duas cenas que eu acho muito emocionantes, muito bonitas. É um filme que eu acho ainda mais bonito do que o Jonas, terá 25 anos, que terá 25 anos no ano 2000. Tá? Então, 2 segundos. Abrir para discussão agora, vocês ainda temos um tempinho, não sei se temos um tempinho. Alguns minutos. Damos probleminhas técnicos, assim, mas acho que o importante era passar esses trechos que eu acho que são muito ilustrativos de tudo aquilo que eu falei, né? E vários elementos concentrados nessas duas passagens. E eu gosto muito dessa brincadeira que é socialismo ou barbárie. Por ali é a terra prometida, por ali é a terra dos tecnocratas que vão destruir nossas vidas. E o que eu acho, uma das coisas que eu acho maravilhosas dessa cena, do cinema, da Tanner de modo geral, é o humor que ele tem. É um bom humor, né? Que eu acho bastante adulto, bastante inteligente, né? Simpático.
Isso. Se alguém tem alguma questão, agora a gente pode abrir. Foi. Claro. Ah, tá. Se alguém tinha alguma questão, colocar aqui para o Felipe, ou alguma Comentários, alguma intervenção qualquer, se prolongar. Essa fase, essa palestra. A gente está gravando só para ver se registro melhor a coisa. Eu não conhecia o autor, o diretor, achei muito legal mesmo. Tem uma cena que eu gostei que me pareceu bem interessante, assim, que é a parte que o maquinista faz a comparação entre quando você conduz o trem e quando você conduz. Eu sou marxista, você sabe? Me parece que a condição de conduzir a nossa própria vida dá uma mirada totalmente diferente sobre para onde a gente quer ir. E me parece que, eu não lembro como ele fala, com uma música, ele fala com uma música, como se você estivesse entrando na história. Isso me parece bem interessante, assim. Eu acho que, para pensar na educação, né, como professor do Sul assim, também, me parece que a condição do aluno, né, do estudante, de poder ou não conduzir seus passos, suas ideias, seus desejos, suas funções, assim, me parece que faz toda a diferença pensar numa escola que possamos conduzir e não só sentar e flashes de informações ou de fotos, né, de imagens, assim. Achei correto esse sentido. Quem mais quiser fazer, é só sinalizar. Só queria dizer que é muito prazeroso olhar e ouvir o ponto de vista dos jovens, de quem não viveu 68, sobre 68. É muito interessante, principalmente no Brasil, né? Nós temos um ano catastrófico. Nós teremos o 13 de dezembro, que eu sempre faço questão de lembrar, que para ninguém nunca esquecer, principalmente o ideal que eu vejo também nesse filme, o ideal de coletividade que existia na juventude de 68, da qual eu fazia parte. Morava em Arembepe, na Bahia, uma comunidade que a gente plantava a própria comida. Então, esse filme me fez retornar àquele ideal coletivista, desnudado do individualismo, e a partir de um determinado momento, eu não sei porquê, talvez porque nós, os jovens de 68, nós não tivemos nenhuma preparação para o comando, não tivemos nenhuma preparação para a tomada de poder. Nós éramos anarquistas sem saber, mas anarquistas no sentido mais radical da palavra, sem cabeça em lugar nenhum, sem comando em lugar nenhum. E talvez por isso nós sofremos tudo que sofremos durante o tempo inteiro, porque nós não aprendemos a comandar, nós não aprendemos a obedecer também, porque não havia o que obedecer, não havia um senhor, e nós admirávamos a ideia do senhor, seja ele em que forma se apresentasse. E esse filme me remete muito a essa época, principalmente a escola sem paredes. Quando eu vejo o Matilde fazendo aquela estufa, por um lado a gente pode pensar no jardim de infância, né? Na criação do jardim de infância, na teorização do jardim de infância. E por outro, nós podemos pensar na escola sem paredes, que era um ideal
que nós percorremos, digamos, nem defendemos, porque não havia o que defender. Então, mas é muito bom ouvir vocês que não estavam aqui em 68, falando sobre 68, e eu agradeço muito ter sido convidada para isso. Muito obrigada. Eu estava, eu tinha 3 amigos. Não, não, então, eu acho que você tocou em pontos muito importantes. O documentário do Taner, ele também tem uma coisa muito importante que eu não falei, que é um foco muito grande na discussão sobre universidade. Né? Então, toda a reflexão exatamente sobre, né, uma universidade que não cabia, que era incompatível com o sistema capitalista e, né, a tentativa, né, assim, a consciência de que uma sociedade, que uma universidade sem paredes, uma universidade livre, exige a mudança do sistema capitalista. Com certeza. Até do sistema universitário, tal qual. Sim, e era na universidade que ele estava focando mesmo, né? Lá ele passou, sobretudo ali na Sônia, onde foi invadido até junho, né? E onde aconteciam muitas discussões fundamentais na época. Bom, foi em 68 que foi formada a Universidade de Vincennes, onde todos os rebeldes foram para lá. A filha do Lacan, né, ela ficava no pátio e se recusava a dar aula, porque ela se recusava a participar dessa instituição burguesa que é a universidade. Então, enfim, tem vários testemunhos, né, dessa radicalização nesse momento. Outra coisa que eu ia falar é que essa questão da criação do comum foi uma coisa que eu tinha pensado em trazer, mas quando eu comecei a pensar alguma coisa sobre isso, sei lá, eu comecei a pensar muito a partir de um filósofo, Jean-Luc Nancy, que fala muito sobre essa questão da construção do comum, e depois eu fiquei achando que ficava meio forçado, né, ler o Taner a partir do Jean-Luc Nancy. E eu desisti de falar aquilo, mas eu acho que é uma questão fundamental, que é isso, né? E aí eu acho que a visão do Taner já é uma visão bem posterior, é 1976, né? E ele fala sobre isso, né? Ele fala várias vezes, não só nesse filme, mas já em 71, em outros filmes, na Salamandra e tal, ele fala desse crescente individualismo e dessa dificuldade de construção do comum. E o que eu acho bacana do Taner é que ele não teoriza muito a respeito, ele lança o tema, mas é o próprio filme, é o próprio enredo dos personagens, do filme, da dinâmica do filme, que mostra de alguma forma a possibilidade de uma construção do comum. Esses personagens são personagens totalmente fora de enquadramento, e em quase todos os filmes do Taner a gente vai ter personagens que são totalmente deslocados, né, inconformados, que não cabem, né, na vida cotidiana, diária de exploração e tal. Salamandra é um filme exemplar a esse respeito. Charlie Mortadillo também, todos os filmes dele. Messidor, enfim, todos os filmes que eu vi. E tem um filme que pode ser considerado meio que a continuação desse filme, porque em 1999 o Taner filma Jonas e Lila, Ademã, né? Mas que não é exatamente uma continuação do filme. Tem algumas menções, como o fato de ele estar em 1999 e vai ter o bug do milênio no ano 2000, ele brinca com isso e tal, então tem algumas leves referências ao filme de 76, vamos esperar 25 anos no ano 2000, mas não é na verdade uma continuação, assim, né? Mas é também um filme que você vai encontrar, né, personagens que estão de alguma forma à margem do sistema, personagens, como eles dizem mesmo, fronteiriços, né? Como a situação mesmo da Marie, que é fronteiriça, que mora na França, mas trabalha na Suíça, etc. Bom, e tinha uma outra coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci.
Eu queria pensar hoje na questão da educação, né? Sobre a questão da pedagogia indígena, né? Pensando sobre isso, e da coisa de colocar os índios em carteiras escolares, né? Mais seja no espaço aberto, mais ali o símbolo da educação formal, da conservadora está ali presente. E assim fica assustado, né, com isso, alguém falar sobre isso no território nacional, a coisa da colonização mesmo, né? A reforma em si. E a gente está dando conta, e talvez fale disso de uma forma como se fosse uma coisa bacana. Na verdade, é muito opressora, né? Não sei, pensar sobre isso também. Sobre quando a gente pensa na escola sem muros, né? E a gente está utilizando espaços, às vezes, desocupados, para transformar em sala de aula para índio. Eu estive agora em Macapá, fiquei, assim, extasiada com tanta beleza, de um Ariri, quanta riqueza, quanta água a gente tem, quanta mata, quanto rio, quanto tudo. E a gente se dá conta da nossa natureza, né? A gente dá botar o pé ali, é botar o pé na nossa ancestralidade. É isso, eu já refleti sobre isso. Quando a gente chega numa cidade como o Rio de Janeiro, que eu moro aqui há alguns anos, vários anos, mas aí você se depara com o caos mesmo. Fica deixado por lá, com todas as dificuldades, entre aspas, que tem. Mas esse sentimento de pertencimento de parte da vida, né? E se constrói agora na escola para índio. É isso. Universidade para índio. Sei se por aí. Eu acho que tudo toca nesse ponto na aula do professor de História, né, quando ele fala sobre essa questão de que o capitalismo de uma forma se constrói na negação, na destruição dos povos ditos, né, atrasados, selvagens, etc. Né, e também porque, não só esse filme, mas todos os filmes do Allan Kardec, ele vai colocar essa, digamos, essa bandeira ecológica como um ponto fundamental, né, nessa tensão, enfim, nesse embate, né, anticapitalista, porque o capitalismo para ele o tempo inteiro, e aparece isso de muitas formas, a destruição da natureza, a destruição, né, das formas de vida tradicionais, a destruição, a colonização, a destruição de tudo, é transformar tudo em condomínio, em indústria, né, tem aquela cena em que eles estão lá conversando com o agente imobiliário, que isso é muito forte, né, eles falam isso com uma ênfase muito grande. E também tem dois elementos nos filmes do Taner que são recorrentes, que são os animais e a água. E a montanha também. A montanha tem uma dimensão política, porque na Suíça tem um problema lá com o cantão de Jura, onde sempre teve um movimento que não era independentista, eles não queriam se independizar da Suíça, mas eles queriam ter a própria identidade. Eles foram reconhecidos como um cantão muito mais tarde, né, em 1980, se eu não me engano, no final de 70, e eles falam outra língua, né, eles são mais identificados com os bárbaros helvéticos, né, da Idade Média, do começo da Idade Média, então tem a montanha também, mas a água e os animais são dois elementos recorrentes. Então tem essa dimensão ecológica no filme do Taner. E agora, essa questão das escolas indígenas, eu acho que ela é uma questão realmente muito difícil, muito sensível, né? Porque eu acho que, me parece que, sei lá, do pouco que eu sei, assim, eu respeito muito o que as lideranças indígenas afirmam para eles mesmos, né? Então, eu vejo que a reivindicação da escola indígena é também uma espécie de reivindicação de se apoderar, se apropriar das armas do inimigo, né? Então eu vou saber o português, eu vou entender essa cultura
outra aí, desses bárbaros civilizados aí, né? E para poderem defender. Então é bem difícil isso, né? Agora, sem dúvida nenhuma, que eu acho que, né, me parece que cada vez mais a gente está tomando consciência de que somos nós que temos que aprender com eles. Porque, né, a forma como a gente está enfim, conseguindo pilotar o trem da história, está nos levando para o abismo. E eu acho que eles, né, os indígenas, eles representam, né, os indígenas estão muito próximos do, Marcel, que é o dono da fazenda, que fala em nome dos animais, das baleias, né, ele tem uma frase dele que é puramente indígena, que parece o Pedro de Castro falando, né, a tradução que o Pedro de Castro faz das mitologias indígenas, que ele diz: não somos só nós que falamos, né? Não somos só nós que falamos, não somos só nós que fazemos o mundo andar, né? Outras forças fazem o mundo andar, outras forças falam, né? E a gente perdeu essa escuta. E nas cosmologias indígenas, tudo que há é um diálogo diplomático constante com essas outras forças, né? Eu acho que a gente tinha que aprender um pouco com isso. Eu fiquei muito assim, impactada com a questão do simbolismo da carteira escolar, sabe? Isso é muito simbólico, né? É engessamento. Isso. Nossa escola, a gente usa a carteira escolar. Mais alguma última questão? Por aí. Então, eu queria agradecer novamente ao Felipe.